Quando estava passando ali um vídeo, né, da palavra do pastor Rony, passa um filme. Não tem como não passar um filme na nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente recebe uma palavra de Deus e ela não faz muito sentido diante do cenário que nós estamos vivendo. Hoje faz até sentido, né? Ele falou o nome da igreja, ele falou sobre a cidade de Belém, que é algo que nós conseguimos ver com nossos olhos, e pela fé nós já estamos naquele lugar. Mas há anos atrás, há 18 anos atrás, 17, 18 anos atrás, isso não fazia sentido. Mas nós tínhamos uma palavra. Por isso que se você tem uma palavra, isso é suficiente para te levar a lugares que você nunca imaginou. No caminho até a realização dessa palavra, nós vivemos muitos cenários. Cenários que era mais fácil a gente parar, a gente desistir, a gente seguir a nossa vida, porque não fazia muito sentido a gente abrir mão de tantas coisas para viver aquilo que as pessoas não acreditavam. Mas eu me lembro que o Léo falava assim: eu tenho uma palavra e eu não vou desistir. E ao longo dessa caminhada, se eu posso, assim, dar um conselho para vocês, diante do cenário que você está vivendo, apenas esteja disponível para o reino. Porque nessa caminhada Deus nos entregou muitas coisas, vivemos muitos desafios e aprendemos muito nessa jornada. Nos tornamos mais maduros, mas em todas as estações nós só falávamos assim: Senhor, estamos disponíveis para o Teu reino. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje, porque se tem algo que marca, se tem algo que é muito incomum diante de todos esses homens que Deus levantou e que Deus usou na Bíblia, homens e mulheres, se tem algo em comum é que todos estavam disponíveis para o reino de Deus. Todos estavam disponíveis em obedecer, em se entregar, em servir. E hoje, quando eu olho a igreja, eu olho os adolescentes. Ontem eles fizeram uma vigília, tinham 80 adolescentes, não foi? Uns 80 adolescentes, mais ou menos. E eu, quando olho para vocês, eu sinto cheiro de chuva de avivamento. É apenas um sinal diante daquilo que o Senhor vai fazer. Foi um foco de incêndio lá no Quintas do Rio. O Senhor está nos mostrando focos de incêndio. Pessoas que estão sendo incendiadas, casas que estão sendo transformadas, casas que estão sendo restauradas pela presença de Deus. Porque tem homens ainda disponíveis em largar as suas redes por algo que é muito maior, que é o reino de Deus. Coloca 1 Coríntios 10, versículo 33. Amém? Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Coloca a mão no seu coração. Senhor, aqui está a Tua palavra. Ela que nos alinha, é ela que revela o caminho que o Senhor tem para nós. Ela que é o alimento que nós precisamos todos os dias, meu Pai. Cada vez que nós buscamos, mais nós queremos de Ti, mais o Senhor nos revela, meu Pai, mistérios ocultos, mistérios escondidos, que o Senhor só revela àqueles que buscam, como aqueles que buscam um grande tesouro. Assim é a Sua palavra. Senhor, essa é uma manhã de cura, é uma manhã de libertação, é uma manhã de restauração. Senhor, eu dou uma ordem no mundo espiritual, que todo cativeiro da mente possa cair por terra agora em nome de Jesus, pelo poder do Teu santo nome, pelo poder do sangue de Jesus, do preço derramado naquela cruz, para nos libertar de toda a amarra das trevas, de toda enfermidade, de todo cativeiro emocional, de todo cativeiro espiritual. Leva a mente dos Seus filhos cativa ao Teu altar, para que nós possamos viver a palavra de Deus, meu Pai, ouvir e não ser apenas como ouvintes
negligentes, mas nós queremos praticar a Tua palavra, a Tua verdade, para que possamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Obrigada por essa manhã, Espírito Santo de Deus. O Senhor tem liberdade em passear em nosso meio e transformar tudo aquilo que precisa ser transformado. Em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? É interessante porque quando nós olhamos para a vida de Paulo, Paulo foi um homem que ele fala que ele orientava que nós não podíamos buscar, as pessoas não poderiam buscar os seus próprios interesses, mas elas deveriam buscar para que as pessoas pudessem se salvar. Paulo chega ao ponto de dizer que nós não podemos nos colocar numa posição superior às outras pessoas. Ao contrário, nós precisamos enxergar as pessoas como sendo superiores a nós. E é lindo porque uma vez eu escutei a história de uma missionária chamada Ellen. Eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, mas uma menina recém-formada, tinha acabado de se formar em medicina lá na Europa. E os seus pais tinham muitos planos para a vida dela. Dentre esses planos, eu acho que ela vai querer montar uma clínica, trabalhar numa clínica ou no hospital. Mas Ellen, assim que se forma em medicina, ela fala para os seus pais: eu quero ir para a África. Eu quero ser missionária na África. E Ellen foi para a África, ela lhe ensinou a palavra de Deus para as pessoas. Ela falou do amor de Jesus. Ela cuidou das pessoas usando o seu dom, que é a medicina. Ela cuidou das crianças. E um dia, ela foi sequestrada, raptada por alguns homens que perseguiam os cristãos, por um grupo de homens. E ela foi levada para um cativeiro onde ela foi torturada, onde ela foi abusada, onde os seus dentes foram arrancados. E depois de um tempo, eles conseguiram resgatar Ellen. Ellen foi mandada para a Europa de novo, lá para sua terra, onde ela ficou 2 anos sendo cuidada mentalmente, fisicamente. Ela conseguiu se restaurar, se restabelecer. E quando ela já está bem, ela fala assim: agora eu preciso voltar para a África. Pode parecer loucura, né? Num lugar que as pessoas estavam querendo matá-la. E Ellen volta para a África. E os relatos contam que em pouquíssimo tempo, ela fez muito mais naquele lugar do que ela havia tido feito no primeiro momento que ela estava lá. Ela abriu hospitais, ela abriu grupos de ensino da palavra, ela evangelizou muito mais. E quando eu olho para a vida de Ellen, eu não a conheço, mas eu sei que ela marcou aquele lugar, ela deixou um legado naquele lugar. Eu consigo ver uma mulher que decidiu viver igual Cristo viveu nessa terra. Eu vejo uma mulher que foi uma facilitadora de destinos. Uma mulher que facilitou o acesso de algumas pessoas ao reino de Deus. Ela facilitou o acesso de algumas pessoas ao destino que Jesus tinha para elas. Paulo chega a dizer que não sejais meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então é muito lindo a gente olhar essa passagem, querer imitar Jesus. Mas o que mais Jesus fez nessa terra foi servir. Ele abriu mão, ele renunciou toda a sua glória, ele renunciou todo o seu trono, ele desceu em forma de homem, ele renunciou toda a sua glória para estar aqui servindo pessoas. E é muito lindo porque isso é o Evangelho. Eu estou com muito temor em pregar essa palavra. Eu queria trazer uma palavra de esperança para você, de milagre. Eu também vou falar de milagre. Mas esse é o ponto alto do Evangelho: servir pessoas. E muitas vezes nós chegamos à igreja como pedintes. Mas a decisão é: quem eu quero ser? Parecido com Jesus, que serviu, ou eu quero ser servido? O que nós estamos fazendo para levar pessoas para perto de Jesus? Será que eu estou facilitando o acesso dessas pessoas até Jesus? E você não precisa estar em cima de um altar para servir.
Você serve como Ellen na sua área de atuação. Você serve fazendo com excelência aquilo que Deus confiou em tuas mãos. A Bíblia chega a dizer que em Provérbios que nós devemos dar água aos nossos inimigos. A Bíblia é mais clara, algumas versões diz que aqueles que nos odeiam, quando eles sentirem sede, nós devemos dar água. E quando eles sentirem fome, nós devemos dar o que comer. Meu Deus. A linguagem do mundo é totalmente contrária à linguagem do reino de Deus. É uma moeda completamente diferente, oposta à da forma com que o mundo reage. Mas a forma com que você se comporta diante das situações revela o reino que você serve. Se é o reino de Deus ou o reino do mundo. Jesus passou por essa terra e ele agiu de uma forma completamente contrária àquilo que a humanidade esperava. Então, é interessante que quando eu olho para um vaso, né, e a Bíblia diz que nós somos como um vaso de barro na mão do olheiro. O olheiro, quando ele vai dando forma ao vaso, o formato do vaso não é de acordo com o tipo de barro, não é de acordo com o material, mas ele está relacionado ao propósito que o olheiro tem para aquele vaso. A Bíblia diz que nós somos vaso nas mãos do olheiro. E quando nós olhamos para um vaso, naquela época de Jesus, o vaso ele tinha uma finalidade, ele tinha um propósito, que era guardar, que era armazenar, que era proteger, que servia para transportar as coisas. Então, um vaso, ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. E ele só tem um propósito quando ele está cheio. Então, se nós não tivermos disponíveis, jamais seremos um vaso usado por Deus nesse tempo, nessa geração. Disponíveis para carregar da tua presença, para carregar o teu amor, a tua glória. O que nós precisamos como igreja é pedir, é para sermos batizados com batismo de amor. O Brasil não precisa mais de uma igreja. O Brasil precisa de uma igreja que não julgue, mas que ela ame. Porque o amor de Deus é um amor que ele vai além das suas limitações, além das suas impossibilidades, além dos seus erros, das suas imperfeições. Nós precisamos pedir para o Senhor, para amarmos da forma que Ele nos ama. Porque mesmo quando um vaso é quebrado, nós descartamos. Mas o Senhor, quando olha para nós como um vaso quebrado pelas dificuldades, pelas cabeçadas que a gente dá na vida, por muitas vezes quando nós agimos com as nossas emoções, ainda assim Ele olha para nós e fala, ainda é vaso, ainda há propósito. E quando você vai olhar lá para a forma com que os chineses, eles pensaram em recuperar esses vasos quando são quebrados, esses vasos de tanto valor da China. Então tem uma técnica que eles colocam pó de ouro. Eles colocam ouro para colar, para juntar esse vaso que foi quebrado. E quando as pessoas olham, elas compram aquele vaso com um valor muito maior. E elas não olham e falam assim, mas é um vaso rejuntado. Não, não. É um vaso que tem ouro. E sabe qual é esse ouro? A gente está falando de ouro porque o ouro é um material nobre, algo que tem muito valor. Mas sabe como é que Deus nos junta? É com o sangue dele, com o alto preço que ele nos lavou. É o alto preço, o maior valor pago até então, que quando olha para nós, ele fala, o sangue é capaz de libertar você, de transformar você, de curar você, de fazer tudo novo na sua vida. Aplauda o Senhor. Nós só precisamos estar disponíveis para aquilo que o Senhor quer fazer. E o Senhor quer nos usar com um grande propósito. Mas se nós não colocarmos nessa posição de servir, de sermos servos, e parar de virmos para a igreja para pedir,
mas sim para dar, para se entregar, para falar: Senhor, eu estou disponível. Porque o acesso a lugares que aparentemente são impossíveis só é possível com a chave do serviço, com a chave da generosidade. Uma pessoa generosa, ela tem uma chave que abre portas e dão acesso a lugares que ela nunca imaginou. Quando nós olhamos para a vida de José, José teve um sonho e ele passou por tantos momentos difíceis, mas em todas as estações que José passou, você vê a sua generosidade, você vê o seu servir ao reino de Deus. Quando ele está na prisão, a chave da prisão foi entregue a José. Por quê? Porque com certeza ele fazia com excelência as coisas ali dentro. Ele se comportava como alguém que representava o céu e não como um prisioneiro. Não é? Quando José vai para o palácio, quando José entra na casa de Potifar, tudo mudou depois da entrada de José. Ele transformou o ambiente. Nós precisamos transformar ambientes. Aonde nós estamos, o ambiente precisa ser transformado. Tudo começou a prosperar quando José entrou naquele lugar, mas ele era um escravo. Ele era um prisioneiro. Essa era a forma que as pessoas enxergavam ele, mas não a forma que ele se enxergava. Ele se enxergava como um homem que estava a serviço do reino de Deus, um homem que estava a serviço do céu. Então, independente dos lugares em que ele estaria, independente dos títulos que colocavam nele, ele estava servindo ao Senhor da vida dele. E Deus recompensa. José não fez nenhum momento para ter uma recompensa, mas a Bíblia diz, na parábola da vinha, dos trabalhadores da vinha, que o Senhor recompensa aqueles que trabalharam na vinha. Há um crédito nas mãos de Deus na vida daqueles que servem com excelência. Você tem noção que há um crédito? Você tem crédito com Deus quando você serve as coisas, quando você faz as coisas com excelência, não só na igreja, mas no teu trabalho. Você ainda assim está representando o reino de Deus. Quando você limpa a tua casa, quando você limpa o teu banheiro, pode até ser que os filhos não dêem muito valor, o marido não dê muito valor, mas você está fazendo para Ele. E quem vai te recompensar é Ele. Quando nós olhamos para a vida de Neemias, Neemias estava no palácio, ele estava cativo, mas ele estava muito bem comendo a comida do rei, bebendo tudo que o rei bebia. Ele era um copeiro do rei, mas ele entendeu a quem ele estava representando. Tanto que quando ele olha os muros devastados, as portas queimadas, ele fala: eu preciso fazer alguma coisa. Porque ele entendeu que antes de estar a serviço do rei da terra, ele estava a serviço do rei da vida dele. E ele faz com tanta excelência. Um copeiro. Não se impressione com títulos, porque Deus pode até usar um copeiro para reconstruir os muros. Não se impressione com título. Deus não usa quem tem título. Deus usa quem está disponível. Deus usa quem quer servir. Neemias sabia que além de reconstruir muros físicos, ele precisava levar o povo a se voltar para Deus. O povo estava frio espiritualmente. Eles não estavam só destruídos fisicamente, mas estavam destruídos espiritualmente, emocionalmente. Eles não tinham mais ânimo para reconstruir. Estavam desanimados, cansados, sem fé. Nós precisamos entender que fomos chamados como Neemias, a serviço do rei, para levar pessoas para mais perto do teu propósito, levar pessoas para mais perto de Jesus. Neemias entendeu que não se tratava de uma reconstrução física apenas, mas era uma reconstrução de famílias. E quantas vezes o Senhor nos chama para isso, e muitas vezes nós falamos: mas eu não sei nem o que falar. Ei, você é como Ellen, uma transportadora das boas novas. Quando você ajuda missões, quando você oferta, quando você dizima, quando você investe no reino, quando você ora pelos missionários,
Quando você ora por famílias, você está levando essas pessoas para mais perto de Jesus. Quantas pessoas estão aqui hoje numa igreja porque alguém pagou o preço de oração por você? Quantas? Quantas pessoas foram até chatas? Você falava lá atrás, não para de falar de Jesus. Foram insistentes, foram inconformadas com o lugar que você estava e queriam te transportar para um outro lugar. Quantas pessoas estão aqui e são respostas de oração? Seja você um agente de transformação, investindo em missões, investindo em vidas, gastando o seu tempo para orar por pessoas, orar por igreja, orar por líderes. Quantas pessoas como Eli, que estão nos campos aí, sendo perseguidos, torturados, famílias que estão sendo mortas, mas entenderam de verdade o que é o bom combate. Que não se trata das suas redes, mas se trata de renunciar às suas escolhas para viver aquilo que o Senhor nos chamou, nos elegeu, nos designou para sermos servos, imitadores de Cristo. Às vezes eu penso assim, Senhor, será que se eu tomar essa decisão, eu vou afastar as pessoas de Ti, ou eu vou revelar quem Tu és através da minha decisão? Nós precisamos entender que nós estamos por aí representando alguém, ou o reino de Deus, ou o reino dos homens. Então nós não podemos ser moldados por esse mundo. Nós precisamos vigiar nas nossas palavras, nas nossas decisões, nas nossas atitudes, não só fora de casa, mas principalmente dentro de casa, porque a próxima geração você está gerando dentro da sua casa. Nós somos imitadores de Cristo. Mas o que temos feito para aproximar essas pessoas de Jesus? Quando eu olho para a vida de Davi, e eu consigo entender que nessa passagem que eu vou falar com vocês, ali Davi revela de verdade o seu coração. Em muitas passagens, mas essa para mim é uma das passagens mais fortes da Bíblia quando fala de Davi. Davi havia chegado com seus soldados em Ziclag, encontrou a cidade totalmente queimada, destruída, devastada. Os amalequitas haviam levado seus filhos, suas filhas, suas esposas e tudo que tinha valor. Davi, ele chega naquela situação, naquele cenário de totalmente de caos. Imagina, chegar e roubar todos os seus filhos, suas mulheres. E Davi estava nessa situação. Os homens de Davi queriam matar Davi. Estavam desesperados. E a primeira coisa que Davi faz, ele busca Deus. Ele fala, Senhor, olha que decisão. Eu acho que nós íamos sair correndo desesperado, né? Davi para tudo e fala, Senhor, eu devo ou não ir atrás deles? Meu Deus. Até aquilo que você acha, que você tem certeza da decisão que deve tomar. Porque a decisão mais acertada aos olhos naturais era o quê? Davi ir atrás daqueles homens. Não é verdade? Mas ele sabia que a maior certeza quem tinha era o céu e não ele. Porque o homem faz até muitos planos, mas a resposta certa vem do Senhor. O nosso coração é enganoso. Ele poderia ir pela emoção, pela impulsividade, pela dor. Mas ele fala, Senhor, o que eu devo fazer? E Deus fala, vai. E Davi, no caminho, ele não sabia onde os amalequitas estavam, mas ele seguiu a palavra que Deus havia dado para ele. Ele não sabia a direção a tomar, mas ele estava sendo conduzido pelo Espírito, pela voz de Deus. E Davi estava no caminho de dor, no caminho de perda, no caminho de desespero, no caminho de escassez. Ele encontra um egípcio. E a Bíblia diz que Davi, quando viu aquele egípcio ferido, ele para tudo e ele cuida daquele egípcio. O que você tem feito até o caminho do teu destino? Tem parado para servir? Tem largado as suas redes e entendido que a sua vida não vale mais do que a vida do outro? Porque é isso que Paulo diz. Olhe para a vida do outro, acreditando que ela vale muito mais do que a sua.
Porque quando nós olhamos com essa ótica, nós paramos. E paramos de achar que a nossa necessidade é maior do que o outro. Davi cuida daquele egípcio com nenhuma intenção. E tem um determinado momento que o egípcio fala que ele era um escravo dos amalequitas. Olha o código. Olha a chave de acesso para quem tem um coração generoso. O egípcio, justamente o egípcio, que Davi para cuidar, era o homem que tinha a chave de acesso ao lugar que os amalequitas estavam. A generosidade abre portas que ninguém pode abrir para você. Ela abre acessos, ela te dá acesso a lugares que não entra outra chave se não for a generosidade do teu coração. De olhar entendendo que a dor do outro, ela é importante para você. E é isso que esses missionários, por esses lugares do mundo, estão fazendo. Eles entendem que a vida deles não é mais importante que a vida dos outros. E que eles precisam ser facilitadores de acesso ao reino de Deus. E Davi, ele dá o acesso, ele fala, os amalequitas foram por ali. E Davi vai, chega até lá, pega tuas mulheres, pega os seus filhos e pega todos os despojos de guerras, de batalhas que os amalequitas tinham vencido. Ele pega aquilo que era muito maior em termos de despojos do que eles haviam roubado deles. O que o Senhor derrama na vida de uma pessoa que é generosa, que é abençoadora, que serve a outras pessoas, é algo tão sobrenatural que não há matemática, não há lógica que consiga fechar. Porque você vê que é um transbordar. A Bíblia diz que o próprio Senhor, Ele vai te pagar. Ele vai recompensar aqueles que são os trabalhadores da vinha, que são os trabalhadores do reino de Deus. E é muito lindo porque quando eu vou para Marcos 2, a Bíblia vai contar a história. Jesus, ele estava com os fariseus em uma casa, a casa de Simão, pregando, ensinando. A multidão toma aquele lugar, não tinha como você acessar a porta, estava lotada aquela casa, não tinha como você entrar. Jesus estava ali ensinando. 4 amigos, vocês conhecem a passagem? 4 amigos, eles pegam um paralítico e eles vão até aonde Jesus estava. Você não vai ver na Bíblia outra história aonde a fé de 4 amigos toca o coração de Jesus, porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele fica impactado, ele olha a fé daqueles 4 amigos. Não é a fé do paralítico, é a fé de 4 amigos. Isso me chama muita atenção. Quem são seus amigos? Aqueles que te levam para uma mesa de bar ou aqueles que te levam para uma mesa de comunhão perto do Pai? Aqueles que te levam para um lugar que você vai pecar ou aqueles que te aproximam de Jesus? Aqueles que têm fé suficiente de ir na tua casa, levanta agora, vão para a igreja. Levanta agora, o Senhor vai mudar a tua história. Aqueles que têm fé suficiente para fazer você acreditar que o que você está vivendo hoje não é aquilo que Deus tem para você. Se cerque de amigos que te levem para perto de Jesus. Te leve para perto, se cerque de pessoas que revelam Jesus. Aqueles 4 amigos tiveram que romper. A Bíblia fala que não tinha como eles entrarem com aquela maca. Você acredita que aqueles 4 amigos não tinham necessidades? Que aqueles amigos diante da presença de Jesus não queriam pedir alguma coisa, mas eles entenderam o que é servir. É quando a dor do outro me dói. É quando a necessidade do outro passa a ser a minha necessidade. É esse evangelho que nós precisamos seguir. Por isso que só sendo batizada com batismo de amor a gente consegue ter esse olhar, igreja. Uma igreja, ela não nasce, sabe, com o objetivo, sabe, de que você venha para ser um pedinte, mas que você reconheça quem você é em Deus e para aquilo que Ele te chamou.
Aqueles 4 amigos não tinham como entrar. Eles tiveram que lidar com os fariseus, com os religiosos, com a multidão, com uma porta lotada. Tiveram que lidar com o peso da maca. Tiveram que lidar com muitas adversidades. Eu quero dizer para você que, como Ellen, nós vamos encontrar muitos desafios para servir Jesus. Nós vamos encontrar muitos obstáculos no meio da caminhada. Mas aqueles amigos, quando eles viram aquela porta cheia, quando viram que não tinha como entrar, eles não pararam. Eles não pararam. O que tem feito você parar? O que tem feito você parar? Eles entenderam que nada era suficiente para parar, porque naquele dia o amigo deles seria curado. Eles tinham certeza. Eu quero que você tenha essa certeza no seu coração. Hoje é o dia da sua cura. Eu não sei quem te trouxe até aqui, qual foi a forma que você ouviu o evangelho, quem foi que carregou a tua maca, mas eu quero dizer que o Senhor te chama hoje para ser transportadores de maca, levar pessoas para perto de Jesus. Transportadores de maca, aonde vão encontrar as portas fechadas, mas vão abrir o teto. Não vão medir esforços para que possamos chegar mais perto de Jesus. Eles não se contentaram em ficar perto da porta. Eles queriam estar diante da presença. Será que você tem que se contentado em apenas ouvir falar de Jesus? Vá para o seu quarto, para o seu secreto, até que Ele venha, até que Ele venha, até que Ele venha, até que você tenha um encontro genuíno com Ele, capaz de romper toda a paralisia da tua alma, toda a paralisia espiritual. Aquele homem tinha uma paralisia física, mas quantos de nós estamos assim, paralisados na alma, nas emoções, no espírito, e não conseguimos chegar até Jesus? Por isso se cerque de pessoas que vão fazer o que for possível e impossível até que você se aproxime de Jesus. Aquele homem, ele tinha uma paralisia física. Aqueles 4 amigos sabiam da necessidade dele, e quando eles olharam para o telhado, eles abriram o telhado. O telhado, antigamente, eles colocavam trigo, porque quando o vento passasse, tirasse as cascas. Então, tinha como subir no telhado por uma escada. Mas eles tiveram que suportar o peso daquele homem, daquela maca, subindo uma escada. E você reclama de vir para a igreja quando está chovendo. E a gente reclama de vir à igreja porque está cansado. E a gente reclama de vir à igreja porque vem de ônibus. Primeiro obstáculo, às vezes a gente para. Mas eles subiram a escada com aquela maca. A Bíblia diz que eles abriram o telhado e eles desceram por uma corda. Imagina o peso daquele homem. Um homem totalmente impossibilitado. Não só fisicamente, mas imagina uma pessoa paralisada. Ela é impossibilitada de tudo, de sonhar, de fazer projetos, de ter uma família. Imagina como é que estava o emocional daquele homem. Eu nem sei se aquele homem acreditava, mas eu só sei que a fé contagiou todos. A fé daqueles 4 contagiou todos que estavam naquele lugar. Eles desceram aquele homem pelo telhado. A Bíblia diz que o Senhor olha a fé daqueles homens e fala: levanta, toma o teu leito e anda. Mas entre a paralisia e uma palavra, teve algo que inundou aquela sala, aquela casa, que foi a fé. A fé te faz pisar em lugares que só quem tem os olhos espirituais consegue acessar. Aqueles homens acreditaram com todas as suas forças que todos os esforços ainda eram pouco diante daquilo que Jesus iria fazer naquele lugar. Eles acreditaram com toda a força que Jesus ia curar aquele homem. Mas interessante que antes de Jesus curar, Jesus fala assim: os teus pecados estão perdoados. Então os fariseus ficaram indignados, porque fazer milagre até pode, agora curar quem é ele? E muitas vezes nós somos como fariseus.
duvidamos que Jesus pode fazer outras coisas na nossa vida. Eu quero dizer que Jesus pode restaurar, curar, libertar, fazer o impossível, fazer aquilo que você nunca viu até hoje. Ele pode fazer isso na sua vida. O mais lindo é que aquele homem podia até ser curado no físico, mas perder o caminho da salvação. Tem muita gente que anda, mas não tem acesso à vida eterna. Tem muita gente que está paralisado espiritualmente, emocionalmente. É um paralítico nas suas emoções, no seu espírito. Ele até anda, mas não sabe o caminho da vida eterna. De que adiantaria ele sair dali andando, se ele não recebesse a salvação? O Senhor perdoou ele de todos os pecados. Só o Senhor pode fazer isso. Só Jesus pode fazer isso. Nos perdoar dos pecados significa nos libertar de cativeiros, de prisões, de maldições hereditárias, de julgos, de espíritos malignos que aprisionam de geração em geração. Ele libertou aquele homem não só no físico, mas ele libertou e deu acesso a um novo destino. Ele deu acesso à vida eterna, mas também deu um novo acesso para que ele pudesse sonhar, para que ele pudesse ter projetos na vida dele. Essa passagem é muito linda, porque ela fala de 4 amigos que serviram o próximo, que serviram um paralítico. Fala do reino. Fala para mim do maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Aquele que me ama é aquele que faz aquilo que é importante para mim. Quando Jesus fala com Pedro: Pedro, você me amas de verdade? Eu te amo. Ele fala por 3 vezes. Então ele fala: apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que é importante para mim. Sirva as pessoas, independente daquilo que elas sejam, independente se elas te feriram ou não. Porque José teve uma mesa, um banquete para os irmãos, porque ele entendia que ele estava a serviço não dos irmãos, mas do reino de Deus. Que você seja um transportador de macas, aquele que pega, independente do peso da vida do outro. Porque é muito mais fácil nós estarmos perto de pessoas que não dão problema pra gente, não é verdade? Perto de pessoas não são murmuradoras, perto de pessoas que são saudáveis. Mas às vezes Deus permite que você esteja do lado dessa pessoa, para que você seja um dos 4 amigos que vai transportar a maca dela. Porque às vezes ela não mudou, porque ela ainda não teve acesso, ela ainda não conheceu Jesus. Aquele homem, ele chegou de uma forma paralítico e saiu andando daquele lugar. Porque diante da presença de Jesus, só sai da mesma forma quem ainda não entendeu quem é Jesus. Os fariseus, eles viram o milagre, mas eles não experimentaram. Porque na primeira oportunidade eles criticaram. Na primeira oportunidade eles queriam matar Jesus, ferir Jesus com as suas palavras, com a sua indignação, com as suas dúvidas. Não seja como os fariseus, que são aqueles que apenas veem Jesus fazendo. Se necessário for, permita estar na posição de dependente de Deus, para que você entre de uma forma e saia completamente diferente. A Bíblia diz que Jesus fala: levanta, toma o teu leito, pega a tua maca, pega ela, pega o teu testemunho, pega o seu testemunho e anda, e fala que você era um paralítico, e a prova é a maca, mas que hoje você nunca mais vai voltar para ali, porque quem te tirou, Ele é fiel. Ele é fiel até o final. Eu quero falar algo rápido. Há 12 anos atrás, o meu filho João Vitor, ele tinha 4 aninhos, ele teve que colocar uma válvula no cérebro. E eu me lembro que
Durante muitas madrugadas eu chorei a Deus. E eu não conseguia, eu falei assim, só me conforta, só me sustenta, que seja feita a tua vontade. As minhas orações eram essas. Para que o Senhor viesse me confortar, guardar o meu filho. E uma noite o Senhor falou muito claro comigo. Ele falou assim, você quer um milagre? Aí eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, eu já te dei. Há 4 anos. Ele nasceu com um cisto aracnoide de 40% do cérebro dele, esse lado aqui é cisto. E aí eu entendi que eu já deveria ser grata por aquilo que ele já fez. Tem milagres que a gente acredita que não é milagre, porque passa a ser tão comum. Mas aquilo já era um milagre. Eu estar com meu filho há 4 anos. E às vezes a gente só vem para a igreja para pedir e a gente esquece de contemplar aquilo que o Senhor já fez na nossa vida. A gente esquece de ser grato, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então até no dia que você murmura, a misericórdia ela já veio sobre a tua vida. Então no dia seguinte você já tem que acordar tendo motivo para agradecer. Porque a misericórdia dele se renova a cada manhã. E essa semana nós estamos fazendo alguns exames para a válvula, para ver se fecha ela. Enfim, a gente está numa expectativa, né, amor? De tirar? Será? Ele não deu tanta, né, esperança de tirar, mas de repente de fechar. Mas independente, quando eu estava lendo essa passagem, carrega a tua marca e anda. É a marca. É a marca. Porque ele já é curado, ele é perfeito. Ele era para estar com retardo mental, babando, sem andar, sem falar. E quando o médico falou isso para mim, eu falei, gente, ele nasceu perfeito. Então o cisto, a válvula, é a maca. Porque o milagre ele já fez. O milagre ele já fez. Você é uma bênção, não sei se ele está aí, estou chegando. Você é uma bênção, está por ali. Você já é um milagre, a marca vai ser, ó. Jesus passou por aqui. Jesus me curou. Provavelmente a válvula não é retirada, mas eles fecham aqui, né, na cânulazinha. Então, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do doutor Bruno, que há tantos anos atrás ele entrou no centro cirúrgico, né, nos deu a mão. Carregou um pouco da nossa maca com a gente, o peso, né? Saiu de um plantão na madrugada toda e foi 6 da manhã lá ajudar, assistir a operação e passava tudo para a gente por zap, né? Tudo por telefone. Se junte, fique perto de pessoas que vão te aproximar de Jesus, que vão te ajudar a carregar a tua maca. Pode ser que hoje esteja muito pesado para você, mas se conecte com pessoas que revelam o reino de Deus e não o reino de homens. Porque lá fora, o que aquela geração precisa é de homens e mulheres que querem renunciar, pagar um preço, abrir mão das suas redes pela vida de outros. Pela vida de outros que para você, às vezes você nem conhece, mas que o Pai ama. E morreu naquela cruz por ele. Você tem noção disso? É apacentar as ovelhas do teu pai como Davi. Davi fez com excelência coisas que pareciam tão pequenas para os seus irmãos. Cuidar de bicho. E Deus exaltou Davi no lugar que poderia ser de maior vergonha. Porque o teu irmão chega para ele e fala assim, o que você está fazendo aqui? Vai cuidar daquelas ovelhas que nem suas são. Olha como é que você é insignificante, Davi. Você cuida de algo que nem é seu. E Deus vai lá e promove Davi no lugar que poderia ser de maior vergonha. E faz o menino vencer Golias. Porque Davi sabia que estava a serviço do rei. Então se o rei chama, é ele que promove. Se o rei chama, é ele que te dá habilidade. Se o rei chama, é ele que te fortalece. É ele quem faz através de você. Porque o vaso é de barro, mas precioso é aquilo que nós guardamos. Senhor, queremos olhar através dessa palavra, olhar para nós.
olhar para nós, entender através da revelação da tua palavra. Será que nós estamos aproximando as pessoas de Jesus ou afastando as pessoas de Jesus? Será que estamos como aquele que quer servir ou aquele que só vem para ser servido? Porque o maior é aquele que serve, Senhor. O maior, com os olhos do homem, é aquele que está à mesa sendo servido. Mas o maior no reino do meu Pai é aquele que serve. Jesus veio para servir. Ele se entregou, Ele foi a maior oferta, Ele foi a maior entrega, Senhor. Obrigada, Senhor, que essa palavra venha entrar no nosso coração, entrar na nossa mente e venha mudar totalmente a programação da nossa vida. Venha mudar o nosso coração, meu Pai. Que venhamos essa manhã ser batizados com batismo de amor, porque somente um amor genuíno, um amor que não julga, mas um amor que doa, que se entrega, é capaz de se posicionar nesse lugar de servir, não importa quem. Porque a Bíblia diz que nós devemos servir até os nossos inimigos, dando pão e dando água. Mas às vezes nem os nossos amigos nós queremos dividir o peso da maca, porque estamos preocupados em nós estarmos diante da presença. Porque se o Senhor fizer um milagre em nós, isso é suficiente. Mas aqueles 4 amigos, eles não pediram nada além de estar perto de ti, levando aquele amigo paralítico. Porque a cura do outro era a sua cura, era a sua alegria. Santo de Deus, Espírito de Deus, que o dom do amor venha ser derramado na tua igreja, Senhor. Que o dom da compaixão, que o dom da generosidade venha ser derramado em nós. Nós não queremos ser reconhecidos com nenhum outro título, mas queremos ser reconhecidos como aqueles que servem o teu reino. Os transportadores de maca, aquelas pessoas que levam outras vidas para perto de Jesus. Paulo chega a dizer: não fique preocupado com seus interesses próprios, mas faça de tudo para que os outros sejam salvos. Quando nós entendemos que nós já fomos servidos por Ele, que o amor dele nos alcançou, nos resgatou, nos libertou, automaticamente a nossa reação é querer servir outras pessoas, para que elas possam ser derramadas por aquilo que o Senhor já derramou na nossa vida. Nós queremos compartilhar o amor que o Senhor já liberou através das nossas vidas, na nossa vida, nos libertando, nos perdoando. Nós não éramos dignos do teu perdão e mesmo assim Ele nos perdoou, Ele nos amou. E por isso que servir é consequência de um coração grato, de um coração grato diante daquilo que o Senhor já fez na nossa vida. Por isso que você entrega a tua vida, tu entrega o teu tudo. Por isso que essa menina, essa missionária ela entregou o seu diploma. O diploma que ela poderia dar para os hospitais, nas clínicas. Mas ela falou: Senhor, tudo é teu. E a gente tem dificuldade às vezes de ofertar, dizimar. E a gente fala que tudo é teu. Que o Senhor seja o administrador das suas finanças, da tua família, da tua casa, da tua empresa, do teu coração. Que o Senhor venha conduzir a tua vida. Que você seja levado como um rio, alguém que está num rio que não tem mais controle. Porque o fluxo do rio, você não consegue mais lutar contra ele. E tem uma hora que você se entrega, que você consegue desfrutar de todos os lugares que o Senhor quer te conduzir. Olha o que a Bíblia vai dizer em Filipenses. Paulo vai dizer
se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que abriu mão dos seus interesses pelos nossos interesses. Isso é evangelho. E eu ouso te dizer que se a gente não caminha nessa verdade, a gente não está representando o reino de Deus. Se a gente não caminha nesse espírito, nesse amor, nessa atitude, nesse modo de pensar, nessa alegria de viver e morrer pelo reino, não é por Ele que estamos vivendo, é por nós, pelas nossas escolhas, nossas verdades, nossas convicções. Essa palavra me confrontou muito, porque eu falei assim, é uma palavra que é de alinhamento. Sabe, um filho que está indo muito bem ali na bicicleta, quando começa a andar na bicicleta, você solta, ele vai, tem uma hora que ele sai da rota e você tem que ir lá alinhar. Você tem que correr lá e alinhar, para que ele não perca a direção, o caminho, e se machuque e caia. Deus essa manhã está nos alinhando. Se em algum momento nós nos distraímos ao longo da caminhada e passamos a combater os nossos combates, porque Paulo no final, ele ainda assim se alegrava porque estava preso por Cristo, pela palavra, e incentivava os outros a levar a palavra de Deus. Paulo mexe muito comigo porque é um homem totalmente guiado pelo Espírito e não pelas emoções. Por isso que ele fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse não é um viver da carne, é um viver no Espírito. Por isso, assim como você come todos os dias para alimentar o teu corpo, você malha para trazer força, saúde e vigor, o tanto que você gasta tempo com isso, você precisa investir muito mais em alimentar o teu espírito. Porque tudo vai ficar aqui, mas é o teu espírito que conecta com o Pai. É Ele que revela de verdade a tua essência. É Ele que te alinha. É Ele que te corrige, te volta de novo para a rota. Faz você voltar. Que eu quero que você saia daqui entendendo quem você é. Transportadores de macas. Os doentes estão ali fora. A casa estava cheia, mas a Bíblia não diz nenhum minuto se alguém ajudou. Fala que só 4 levaram aquele homem. Deus não conta com muitos, mas conta com aqueles que estão disponíveis. Abrir mão de ti para viver aquilo que Ele tem para você. Senhor, eu quero te agradecer por toda a verdade que foi derramada sobre esse altar, por toda a verdade que alinhou o meu coração, alinhou a minha vida, por toda a verdade que revela quem nós somos, a nossa identidade. E se por algum momento nós esquecemos o propósito dessa terra, o Senhor mais uma vez, através da sua palavra, nos alinha, que é servir. E automaticamente quem entende esse lugar de servir, o próprio Deus recompensa. Porque eu sou a prova viva disso. Cada vez que eu me caminho nesse lugar, que eu me direciono nesse caminho de renúncia, de obediência, de me privar de coisas que são importantes para mim, mas não para ti. Mas o Senhor derrama sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Oh Senhor, nós somos gratos por estarmos aqui ouvindo a Tua palavra. Que essa palavra vai entrando no teu coração, onde quer que você esteja. De repente você está ouvindo, de repente alguém, transportador de maca, pegou o link de uma pregação e enviou para você. Porque isso é ser um transportador de maca, é levar a palavra, levar o evangelho. De repente você está num presídio,
paralisado nas suas emoções, paralisado fisicamente. De repente você está num hospital. Aquele homem só precisou estar diante de Jesus. Que Jesus se revele a você. E você levante desse leito e ande em nome de Jesus, para a glória dele. Ele que veio para libertar todos os cativos. Ele que veio nos chamar para a liberdade. Que você viva essa liberdade em Cristo Jesus. Toda raiz de maldição sobre a tua casa, sobre a tua família, eu quero quebrar pelo poder do nome de Jesus, pelo poder do sangue de Jesus. Onde todo joelho tem que dobrar, toda língua tem que confessar esse nome que está acima de qualquer outro nome, de qualquer poder, de qualquer enfermidade, da AIDS, do câncer, de qualquer legião maligna, de qualquer legião de demônios, de espírito. Tudo tem que se render ao nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém. Amém.